Para mais uma live, comigo o nosso mestre, professor Alexandre, neste dia chuvoso. O tempinho tá bom para aquele bolinho de chuva que eu não como faz tempo, faz anos, mas estamos aqui para debater, para conversar com você sobre um tema super importante que foi escolhido por vocês. Sobre homens, o tema homens legendários, pais ou eternas crianças. E aí? Quem são esses homens? E por falar em legendários, por que apareceu legendários aqui? Você já ouviu falar dos legendários? Sabe o que são os legendários? De onde surgiu? Qual que é a proposta? É sobre isso que nós vamos falar aqui também. E fazer uma relação, claro, sempre com a psicanálise, na perspectiva psicanalítica. Essa é a nossa função aqui, o nosso objetivo. Estou esperando aqui vocês entrarem. Está aparecendo aqui para mim que está informando ainda que eu já entrei aqui ao vivo. Estou esperando o Ale entrar. Vamos ver. Cadê o Ale? Deixa eu ver se ele tá entrando aí. Cadê o Ale? Essa visão narcisista chega uma hora que incomoda. Aí, Li, entrou, muito bem, Li, tudo bem? Tô esperando a Li entrar. Vamos lá. Todo mundo. Li, você tá me ouvindo bem? Tá, oi. Tô esperando a Li entrar. Ele falou que não estava aparecendo lá. Até para eu começar a fazer aqui uma introdução para passar a bola para ele. Ou tá lento, eu tô vendo que tá lento aqui. Você tá me ouvindo bem aí, Li? Tá tudo bem? Está ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá chegando no time certo, no tempo certo, tá tudo certinho. Nossa, hoje pela primeira vez tá bem lento aqui. Assim, lento para chamar. Ó lá, deixa eu ver. O que tá... Tá tudo perfeito, ó lá. E o Ale não me responde. Não sei se ele tá com problema lá para entrar. Aí, Ale, entrou. Vamos, agora sim. Aqui, Ale, vamos. E você vai me ver se eu vou te ver. Eu acho que eu não vou te ver. Vou te ver. Hello. Ah, você tá me vendo, Ale? Agora, Agora agora foi. Agora foi. Então, bora lá. Ale, bem-vindo mais uma vez. Olha, nós e aqui. vai na área. Ale, nós na área. Ale, e esse tema, nossa, esse tema, assim, eu confesso para você que eu falei, muita calma nessa hora, deixa eu separar as coisas aqui dentro de mim. Você já até imagina, né, Ale? Um tema que foi sugestão do nosso público, dos alunos, de uma aluna, aluna de psico, e o tema é homens, legendários, pais ou eternas crianças. E aí, né? Para a gente contextualizar, iniciar, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a questão, o que são os legendários, né, Ale? Se o pessoal já ouviu falar, bem-vindo vocês que estão entrando, Ali que já está aqui, a Legendário Ângela. com notoriedade na mídia, né? Principalmente pela parte né, de Então, sarcástica. tá, verdade. Quem são os legendários? Os legendários começou com o Chepe Putso, ele é um cristão da Guatemala, e começou esse movimento lá, e aí eu vou
trazendo algumas questões e algumas reflexões antes de passar para você, Ale, para até a gente debater junto também. Bem-vindo, Eudes. Legal, cuidado aí. Então, o Legendários iniciou lá na Guatemala em 2015 com o Chepe, cristão. Por que que ele começou esse movimento? Esse movimento, ele conta a história, e depois eu até deixo aqui para vocês o link no YouTube do vídeo que ele é entrevistado por um pastor. Ele conta a história que ele começou a observar, e aí já me chama a atenção, aqui já faço uma pontuação, olha, ele começou a observar que no meio cristão, homens notórios dentro da comunidade cristã começaram a cair. O que que é isso? Começaram a cair. Dentro do cristianismo, quando a gente fala a pessoa caiu em pecado, o que que é isso? Né? Pecou, fez alguma coisa que denegriu a imagem cristã, né? Que é contra os princípios cristãos. Então, ele conta que ele começou a ver homens importantes no meio cristão começaram a cair, assim, né? Repercutir, e isso começou a chamar a atenção dele. Só que ele falou, enquanto isso está longe de mim, ele falou, só que ele começou a chegar mais perto. Eu não sei se você chegou a ver o vídeo, Ale. Você chegou a ver? Não. 1 hora e cacetada, desculpa. Não, né? Tá, eu assisti tudinho. Pra isso. Tá, eu assisti tudinho. Aí, o que acontece? Ele falou que ele começou a perceber que isso começou a chegar perto dele, que os homens mais próximos dele começaram também a cair em pecado. E aí ele falou assim, se homens que eu confio, que são referências para mim, exemplos de cristãos estão caindo, eu sou o próximo. Então vamos para a montanha rolar, montanha abaixo. E aí, o que aconteceu? E aí, assim, vamos só fazer uma referência muito importante. Eu não quero falar aqui da questão cristã, da questão espiritual. O que a gente vai analisar aqui, eu ia ler, e falar, debater, é a questão emocional, psicológica e social da situação, desse contexto. Então, aí ele fala que ele vira para a esposa dele, abraça, caírem no desejo. Exatamente, ele viu que ele seria o próximo a cair no desejo, Eude. Ele falou, como assim? E isso já começa a me chamar a atenção, Ale, porque ele pensou que era o quê? Porque ele é cristão, ele está blindado? Ele não tem mais emoções? E aí começou a me chamar a atenção, não tem mais desejos, ele não está mais passível, né? O inconsciente não existe mais na vida dele? Quem que é, né? E aí ele abraça a esposa dele e fala, olha, tá acontecendo isso, começa a contar que ele tá angustiado, e aí ele diz que Deus dá uma direção para ele de começar. E tem uma outra coisa também. E aí ele começa a perceber, eu acho muito legal isso também, isso eu acho muito legal, que ele começa a perceber o quê? Vou falar agora, que os homens estão muito frágeis. De fato, isso a gente fala aqui. Né? Socialmente, os homens estão muito fragilizados na sociedade. Ale, calma! Que os homens estão muito fragilizados. Então ele falou assim, gente, o homem não pega mais pesado, o homem não tem mais autoridade. E aí isso começa a me chamar a atenção também, porque aí falando aqui de Brasil, da Guatemala eu não posso falar, que eu não sei lá, né, como que é, mas aqui de Brasil, a gente vem num movimento já de alguns anos, de muitos anos, bom, da questão do feminino, né, de se impor, da mulher começar a se impor. Então, eu também comecei a pensar muito nessa questão dos legendários com esse movimento feminista, essa palavra que eu queria, né, com um movimento feminista. E aí, ele começa a ver essa fragilidade do homem, junto com essa questão do homem poder cair, estar suscetível ao pecado. Ele fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa. O quê? Começar a fazer um movimento com esses homens para resgatar a masculinidade, resgatar aquilo que eu estou vendo que o homem perdeu. A autoridade dentro do lar,
Ele também não, ele perdeu também essa questão. Interessante que ele fala na origem, eu acho interessante que ele fala também dessa questão social do homem entrar em contato com as emoções, do homem poder se permitir chorar, poder se permitir olhar para os seus traumas, né? Então, para isso acontecer, é interessante a gente fazer esse movimento de ir para a montanha, e na Guatemala tem muita montanha, tem muitos, ele fala vulcões também lá, né? E aí a gente faz esse movimento, esse retiro e traz esses homens mais próximos de Deus. Uhum. Tá. Isso é assim, é bem resumido, né, para você resgatar essa masculinidade. E aí, dentro disso, tem algumas regras também, dentro dos legendários, a questão do sigilo, né, de não poder falar o que acontece lá. E aí, paralelo a isso, vem muitas críticas. No próprio meio cristão, tem uma parte de cristãos que critica, sim. E tem um rapaz que eu gosto muito dele, ele chama Vitor Fontana, ele é teólogo, e ele faz uma crítica. Ele, inclusive, faz uma crítica e deixa aberto até para querer entender mais esse movimento. Ele fez o estudo, tudo, porque tem muitas coisas ali que o próprio Chepe coloca, mas que não condiz com a vida de Cristo aqui na Terra e com aquilo que nós lemos na Bíblia, né? E aí eu fui ouvindo ele falar, Lê, e aí tem uma hora e fui vendo o quanto a humanidade também, o quanto a inferioridade, o quanto ele se sente pequeno e foi colocando coisas, é aí que tá, neste movimento puramente humanos e não se dão conta. Por exemplo, dentro desse movimento, tem momentos lá que eles fazem aú, aú, não sei se você já viu. O que é esse aú? Ele conta, o próprio Chepe conta, que ele pegou do filme 300, do Leônidas. Socorro. Quando tá lá correndo, né? Então essa masculinidade, essa questão de guerra, de conquista. Tá, ele faz essas analogias para resgatar o masculino. E aí, o AU, dentro do 300, não tem nenhuma. Como fala? Nenhum simbolismo. Mas para ele. Claro que tem. Então, mas não. Os 300 vão enfrentar 3.000. Sim, mas eu falo, não tem simbolismo as letras. As letras. Deixa eu explicar. O AU. Só que o AU dele é AHU. Então, num primeiro nível, quer dizer, o A é de um novo nível de amor, o H, um novo nível de honra, e o U, um novo nível de unidade. Então, tudo isso para trabalhar com os homens. Né? Um nível de amor. O AU é isso. Num primeiro nível. Então amor, honra e unidade. Num segundo nível, para continuar esse trabalho, vem o AU é autoridade, humildade e unção. Então, assim, ele sempre traz, esse movimento ele traz, é baseado, segundo ele, na Bíblia, no cristianismo. Sim. E aí, depois disso, só para eu terminar. Então, ele criou esse movimento na Guatemala, começou com 20 homens na casa dele. Depois, no primeiro movimento fora da casa dele, foram esses 20 homens mais 110 homens. No caso, 109, porque um melhor amigo dele não foi. Sei até isso. Né? E aí, depois começou a repercutir. E para você participar deste movimento, você precisa pagar e não é barato. E aí tem também a outra crítica. O que eu vi vai a partir de R$ 1.500. São vários tops que tem. Até 81 mil, 80 mil, 20 mil, 30 mil.
e as pessoas pagam assim enlouquecidas. Por quê? E o próprio pastor do CHEP nunca subiu Certo. na montanha. Nunca subiu. Então, e ele colocou para cada legendário um número. Uhum. Então, assim, o legendário número 1 é Jesus. O legendário número 2 é o pastor dele. Ele é o legendário número 3. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque também tem mais críticas aí cristãs referente a essa questão da numeração. Porque como assim? Jesus é o legendário número 1. Quem disse que Jesus foi legendário? E aí ele explica que por que ele colocou Jesus como legendário número 1. Porque a intenção deste movimento é propagar o evangelho também. Junto com esse resgate da masculinidade, o maior objetivo é propagar o evangelho. E aí, visando entrar em países muçulmanos onde não se pode falar de Jesus, você entrar como o legendário número 1, depois você apresenta Jesus. Essa é a explicação que ele deu. Aí esse movimento começou na Guatemala, depois foi para o Equador, depois para os Estados Unidos, e hoje nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Flórida, tem um QG lá, e aí hoje o Chep, ele mora lá, O e Trump, aí veio para o Trump deve Brasil, ser o legendário número 0. e aí veio para o Brasil em 2017. E Ah, aí estamos aí, passo a bola para você. Esse é o movimento legendário. E só homem pode participar. Mulher não entra e quem ajuda também, os ajudantes lá pagam também para ajudar. Por que isso? Porque no reino você serve, tá? É para então, servir. então vamos lá. O tema, né? Esse esclarecimento é genial, porque o único acesso que a gente teve, né, em termos de apropriação cultural mais superficial, que é o que a gente sabe fazer melhor hoje em dia, né, ficar na superfície das coisas, é a versão legendários comédia stand-up. Né? Exato. Os comediantes se apropriaram desse acontecimento e expuseram todos os ridículos da proposta e da situação, tal como ela foi viabilizada aqui em terras tupiniquins. Coisa que brasileiro faz, é isso que o brasileiro faz. Mas, Sim. né, acho que voltando aí pro tema, homens, legendários pais ou eternas crianças, vamos discutir os homens, né? Bora. O que que acontece? O, o que está acontecendo no mundo, né, para que esta própria opção cristã, legendária, ou as inúmeras outras, milhares de outras versões propostas, também dizem que é fundamentada na leitura da Bíblia, né? Porque não tem um cristão, existe alguns milhões de cristãos com concepções diferentes em cima do mesmo texto, né? E Sim. detalhe interessante, né? Outro dia eu estava Fábio Porchat, Poxa. né? Falando que ele acha incrível que assim 99% da população cristã nunca leu a Bíblia, não lê a Bíblia. A Bíblia é comunicada, mas não, enfim, não se Não. trata de um questionamento do cristianismo, né? Como que é esta Mas fala opção versículo achando que é bíblico e não é. e fala versículo porque escutou dessas figuras de autoridade, pastores, falando. Enfim, como que isto é uma opção hoje em dia para arrumar um problema, para consertar um problema, que é um problema de base, estrutural, né? Você mesma falou sobre isso, quer dizer, caíram. Os homens cederam à tentação do desejo. Você vai para a Bíblia, o pontapé inicial lá é com o Adão, Eva e Adão, Adão e Adão e Eva. Eva e Adão, né? Que cedeu ao desejo, cedeu à tentação. Quer dizer, o desejo existe, o desejo é inconsciente, não é o Exato. sujeito
não é o sujeito que... Então, assim, como que essa é uma das opções hoje no mundo contemporâneo para pessoas de diferente poder aquisitivo tentarem construir a sua identidade? E veja o que eu estou falando. É construir a sua identidade, não é nem resgatar, né? Não existe o resgate de uma masculinidade, porque não existe uma masculinidade. Não existe uma feminilidade. Ambas são ideias. E se a gente quiser ampliar, não existe uma transgeneridade, não existe uma cisgeneridade, não existe nada. São ideias. A grande questão, e aí eu vou, né, depois a gente coloca a referência no, no texto lá, depois da live, né? A grande questão é que desde que nós botamos o pezinho na modernidade, a gente está vivenciando uma angústia cada vez mais profunda de cada um ter que se constituir no mundo. Sim. Essa tese, tá, que é muito mais do que uma tese, é do Luiz Cláudio Figueiredo, tá? Matrizes do pensamento psicológico, história da psicologia, tem milhões de livros em que ele elabora essa tese. O Pedro Santi também é uma excelente referência para pensar isso. A questão é, modernidade começa após a Idade Média. Então, a Idade Média foi coordenada, foi conduzida, foi vivenciada 10 séculos, um pouco mais, um pouco menos que isso, logo após a queda do Império Romano, então, cristianismo, queda do Império Romano, entramos na Idade Média, um mundo organizado em torno da figura de Deus. Mundo que a gente chama de teocêntrico. Neste mundo, né, fechado, medieval, cada um tinha sua posição, sua identidade, sua subjetividade, sua trajetória de vida determinada por Deus. Então a igreja, que era a representante de Deus na Terra, dizia, igreja católica, não cristã, né, dizia o que cada um devia fazer. Aonde devia fazer a sua vida, quais as possibilidades e limites que cada um tinha, e era uma estrutura de mundo muito fechada, né? Realmente ali era um aprisionamento. Se você ousasse discordar, né, a única saída possível para esse mundo era a morte. Né? Você ia ser morto, você não ia ser colocado para fora, você ia ser morto. Como a igreja conduziu genocídios fabulosos do tempo das cruzadas, né? A própria questão das feiticeiras veio na esteira desse teocentrismo, mas em terras novas, né? Já nos Estados Unidos, em 1700, já um pouco depois aí do início da modernidade, assim, mas enfim, aquele mundo era um mundo fechado, em que a subjetividade de cada um, o papel de cada um, que cada um poderia e deveria, né, era dado. Discordasse disso, você tinha a opção de morrer, não existir mais. E lá criou-se também a ideia de que felicidade só depois que você morresse, né? Você só vai ser feliz, então aqui na vida você vai servir a Deus, pagar todos os pecados, esteja você no alto da pirâmide ou na base da pirâmide, né? E você só vai ser feliz depois que morrer. Depois que morrer, aí ao lado de Deus, essa ideia católica que a gente conhece bem, né? E não era só os servos, a base da estrutura feudal desse mundo teocêntrico que sofria, né? Eu sempre falei isso em aula e brinco, quer dizer, se um príncipe, né, tivesse inclinações homoafetivas, o rei não tinha saída que não matar o príncipe. Porque ele tem que dar sequência ao reinado. Ele vai casar com alguém, uma mulher, uma outra rainha para juntar, uma outra princesa para juntar reino, enfim. O mundo teocêntrico acabou. Acabou por quê? Porque descobriu-se que aquele mundo fechado, né, acabou de dentro também, com a peste negra, a miséria, o caralho, enfim. Entramos na modernidade mais ou menos em torno de 1500, né? Como Freud bem lembra,
as três grandes feridas narcísicas da humanidade, a primeira começa lá com Copérnico e Galileu, que dizem, a Terra não é o centro do universo, né? Ah, Então, como assim? não dá mais para ficar naquele mundinho fechado. Descobriram novas terras, foram habitar, explorar, roubar riquezas para trazer para a Europa, etc. e tal. Lá, ali a gente dá o pontapé daquilo que a gente chama o início da modernidade. Tá? Desde o início da modernidade, se você não está mais aprisionado sob, né, as ordens, a onipresença, onipotência e onisciência de um Deus no centro do mundo, você é livre para se constituir como você bem quiser. E eu acho que existem milhões, né, bilhões de formas de responder a essa questão, mas nunca, né, sem você ter que se responsabilizar por elas, pelas escolhas que você faz para se constituir. E é uma escolha no mundo contemporâneo, né, desde o início da oportunidade, na verdade, é uma escolha no mundo contemporâneo que a gente vê no crescimento cada vez maior, a opção de não escolher, de aderir a uma forma pronta, seja ela qual for. Então eu não tenho obrigação de me descobrir no mundo, né? Ó, essa aqui, essa cristã, parece interessante, então eu vou aderir a ela. Aí é claro, né? Nesse processo eu vou cair, né? Vou cair em tentações, assim como o Adão caiu, assim como todos caem, né? Eu vou cair em tentação, mas ali mesmo eu consigo me recuperar e tem alternativas. Então acho que a questão não é somente sobre os legendários. A questão é ampla sobre o homem no mundo contemporâneo, né? Sim. O homem. E aí a gente não está trazendo aqui para esse cenário o tema que a gente vem tratando em algumas lives do feminino, porque o feminino parece que sempre de maneira subalterna nas diferentes formas do homem, o macho, se colocar no mundo, o feminino vem desde os anos 60, 70, com o movimento da liberdade sexual, o movimento hippie, né? Liberdade feminina, ganha direito a voto, ganha, né? Luta pelo direito a voto, luta por sair de casa de mini saia, queimam sutiãs. Desde o século passado, elas vêm lutando pelos seus direitos, para terem direitos como quaisquer outras pessoas têm direitos, né? Então a questão que resta, que eu acho que é isso que está por trás, porque o psicanalista adora ver o que está por trás das coisas, né? Então o que está por trás da questão é isso: como é que os homens estão se virando neste mundo em que todo mundo tem direito? Mulheres têm direitos, comunidade gay tem direito, lésbica tem direito, trans tem direitos, negros têm direitos, né? Todo mundo tem direito. Autista tem direitos. E como é que o homem se vira no meio disso? O que está acontecendo com o homem? Né? Como você falou no início aí da tua fala, os homens estão agora tendo que encarar a sua fragilidade. Então tem que se constituir no mundo e tem que encarar a sua fragilidade. Eu sempre falei aqui nas nossas lives que a constituição do masculino, né, para a psicanálise, a constituição psíquica do masculino na psicanálise é muito diferente da constituição do feminino. Né? O que traz uma marca de constituição do masculino, do Édipo, né, a vivência do Édipo masculino, traz uma marca, né, de imaturidade, de infantilidade, de superação, né, do Édipo, sem grandes sofrimentos, Sim. sem grandes conflitos. Para o homem é muito mais simples sair do Édipo. Sim. Ale, é interessante isso que você está falando também, dessa questão de a gente precisar se descobrir, porque o homem, né, desde dessa questão da modernidade também,
E antes, essa questão do machismo, do homem sempre aparecer na autoridade, isso sempre foi muito expressivo na sociedade. Mas Então, quando. eram formas de violentamente submeter todos ao seu desejo. E a gente não precisa ir Sim, longe. Olha o Trump, olha sim, sim. o babaca Então, preto. então, mas aonde que eu quero chegar com isso, né? Que eu estou pensando aqui. Eu estava te ouvindo e eu estou pensando no seguinte, e aí e aí o homem, então ele passa a copiar o outro, como você trouxe, né? Então eu vou copiar aquela cristã, quer dizer, e a pessoa não tem esse tempo, não tem essa virada de chave, essa consciência, vamos melhor dizendo, essa consciência de falar, mas espera, mas quem sou eu? Como que eu estou me constituindo? Não é isso. Ele não quer essa angústia. Não, então, é aí que eu vou chegar. E então ele pega, ele começa a copiar. Inclusive, até essa semana foi sobre isso que eu estava conversando com uma paciente, que eu estava pontuando para ela. Porque é muito mais fácil copiar. E aí, eu não me responsabilizo, o outro faz, eu também faço, Isso. né? E aí, quando acontece essa questão, que todo mundo hoje tem direitos, né? Somos seres de direitos, tem Constituição também aí para isso. É, a pessoa, e aí a gente está falando o homem, né? Quando ele se vê nessa situação, mas espera aí, mas então, se a outra pessoa tem direito, mas esse direito era meu, então quem sou eu dentro desse direito? Não, não, você não tem. Outro dia eu vi que nós estamos vendo, assistindo, acho que absurdamente um cenário de violência contra as mulheres. Né? Isso é a marca do nosso cotidiano. Você liga o jornal de manhã, você vê uma coisa mais escabrosa que a outra, e não é só em termos de feminicídio. Ontem de manhã o jornal abriu mostrando uma trend que está na internet de como os homens devem reagir ao não da mulher. Eu vi isso ontem também. Claro, está todo mundo vendo. Quando a gente fala trend, é porque isso está espalhado por Viralizou. uma quantidade absurda de pessoas. E as pessoas não se constituem mais, que era aí que eu queria chegar, né? Não se constituem mais sob referências mais ou menos uniformes. Tá? Uhum. A grande sacada de 2026 é que você não tem mais um espaço coletivo para se constituir. Então, o Legendários acaba sendo um desses espaços coletivos, né? Sim, Uma proposta total. de um espaço coletivo. Por que eu estou falando isso? Todo mundo, né? Todos os sujeitos, todos os seres, homens, meninos, mulheres, meninas e transgeneridades, né? Estão fragmentados, Uhum. completamente fragmentados. A gente não tem mais referências. Então, há Exato. 20 anos atrás, né, você tinha lá uma novela da Globo. Hoje não, hoje é Globolixo. Os cristãos chamam a Globo de Globolixo. Mas você tinha, e a gente criticava a Globo há 20 anos atrás por querer homogeneizar a identidade cultural do brasileiro. Mas você tinha uma novela há 20 anos atrás, o ator, né, o cara que representava ali o chefe, o pai da família, batendo na mulher, e tudo bem, vírgula, Uhum. né? É, Ali estavam denunciando, né? sim. E hoje essa pessoa, o ator que fez aquele papel, está numa propaganda de não sei o quê, pedindo desculpa. Porque ele É, sabemos é. que aquilo, né, era uma referência para as pessoas. Mas vejam, era uma família inteira vendo a mesma novela, discutindo a mesma coisa. Hoje não tem isso, hoje Uhum. existe uma pulverização. Cada um Sim. vê aquilo que o seu algoritmo da internet oferece para ele. E o algoritmo, sim, o algoritmo é lixo. Porque até Sim. o algoritmo, isso já foi explicado por vários é, pensadores aí da internet. Até para o algoritmo te trazer aquilo que você gosta, ele vai te inundar de lixos muito parecidos.
sim. né? Ele vai descendo o nível para depois te trazer de novo alguma coisa daquelas que você mostrou que gosta. Então, o que acontece hoje é que nós estamos, né, sofrendo uma crise de identidade, de constituição de subjetividade, na qual o homem está completamente perdido na sua própria simplicidade e fragilidade egóica. Uhum. E aí, qualquer movimento da mulher que, né, diga talvez, ele está reagindo como um animal. Ele mata, ele bate, ele, né, morde, É, estupra. Os moleques lá de é. uma escola católica, Dom Pedro, né, no Rio de Janeiro, tradicional, arrasta a menina e cometem um estupro coletivo, e não é a primeira vez. O Thiago Uhum. Brenan, que o juiz, agora, ele voltou à mídia porque o juiz desceu a pena dele, o Ministério Público lá foi falar, não, pode manter a pena que ele tinha, né? Ou Uhum. aquele outro juiz que decidiu favorável ao cara de 30 casado com a menina de De 12, Minas, de né? 35 de. Ah, E aí agora começaram a aparecer um monte de podre dele. Então o que, que acontece? Vamos voltar para a psicanálise, pelo amor de Deus. Né? A constituição psíquica do homem é muito mais simples. Tá? uhum. Nas versões do masculino ou feminino, ele tem que se identificar com um dos genitores, entendendo que não é Uhum. o pai ou a mãe. São as Mas figuras que função. representam esse, que fazem essa função. Então ele se identifica com um dos genitores, né? No caso do homossexualismo, do Édipo, que o Freud vai chamar de invertido, e não é por nada, né? Ele se Uhum. identifica com a mãe. No caso do Édipo masculino, né, do Da normal, ele se identifica homossexualidade. com o Ah, pai, tá. né, com a figura Uhum. paterna. Se identifica Uhum. para assumir o lugar desta pessoa na relação Uhum. do casal. Se Uhum. identifica para ser o objeto de desejo do outro. Tá? É Uhum. simples. É simples. Sim. Aceitar a castração para o homem é simples, É. né? Uhum. Porque o mundo de possibilidades logo se apresenta. Para a mulher é 10 mil vezes mais complicado. Por isso que eu sempre falo que as mulheres, quando entram no mundo, né? Então já constituiu o Édipo, saindo do Édipo, constituiu o seu psique, ela já entra madura. Porque ela já É teve por isso que que a mulher. enfrentar, Uhum. ela já teve que enfrentar uma coisa que é extremamente angustiante, que é perceber a falta do que a gente simbolicamente chama de falo. Ela teve que se Uhum. perceber castrada. Ela vê a Uhum. angústia, ela vivencia a angústia nela mesma. O homem não, ele Sim. só troca, né? Então, Sim, é é. claro, Então, Ale, então essa questão dessa simplicidade do Édipo masculino é muito por conta, claro, do físico, do genital, simplicidade não né? amadurece. Uhum, Simplicidade não. O que a gente vem repetindo isso em inúmeras situações. O que traz crescimento, o que traz desenvolvimento, o que traz é o sofrimento. Só que nós estamos num uhum. mundo, né, 2026, que não quer saber de sofrimento. É. Teve um dos outros temas sugeridos, né, sobre a dificuldade Geração Z. da geração Z, felicidade. Que É, felicidade! exato, Isso exato, não existe. exato. É essa ideia de felicidade que a gente persegue em 2026 não existe. É falsa, é mentirosa. Mas algum dia existiu, né? Não, são momentos. É que Ou, nós trocamos, a gente no meio da modernidade, só trazer um pouco de história, a gente tinha uma claro. bandeira que conduziu a transformação do mundo. Liberdade, igualdade, fraternidade. A Uhum, bandeira que foi o lema que foi criado na Revolução Francesa, né, 1700 uhum. e pedrinha, e que governou o mundo até 1990. Liberdade, igualdade, fraternidade. Nós trocamos.
o lema dessa bandeira sem nos darmos conta disso. A gente não quer ser livre. Ser livre custa, né, Lê? Ser livre Ser livre, você tem que ser responsável. A minha é, liberdade, né? Isso é Kant, a minha é, liberdade vai até onde começa do outro. Mas liberdade é, é responsabilidade. Você é. pode fazer, você pode fazer o que você quiser, tá? Outro dia escutei isso. Ah, eu tenho 16 anos, então eu já posso namorar quem eu quiser. Tá, você pode. Você é livre, né? Não precisa de papai e mamãe dizer pra você se você pode essa pessoa ou não. Mas você tem que se responsabilizar em continuar dando conta de todas as suas obrigações. Então você vai se apaixonar, vai viver um amorzinho legal. Agora é ótimo, é lindo. Mas como você vivenciou este amor antes, né? Você foi prejudicado em várias áreas da sua vida. Você passou a só Exato. pensar no seu objeto amoroso. 16 anos, você deixou de estudar, né? Isso gera um custo, porque precisa fazer aula disso, aula daquilo. Você não pode isso, não pode. Então, você pode se apaixonar por quem você quiser, mas você tem que se responsabilizar pelas consequências da sua escolha. Não tem problema. Mas, olha, Mas e assim, a quem gente faz isso? Mas aí ele vai pagar? Ele tem dinheiro, ele trabalha para pagar os passeios? Mas então, a coisa só fica mais complexa. A gente É, quer, as pessoas querem a liberdade sem a responsabilidade. Então nós trocamos. Não vamos falar é, mais de liberdade, vamos falar de felicidade. é. E Igualdade aí, e Ali, fraternidade, só para concluir, igualdade e claro, fraternidade, a gente está pouco se lixando, porque o mundo todo, imagina. para mim, a felicidade, o mundo todo é de objetos. Objetos. Uhum, Então, a Eliana está perguntando se esse é o motivo. Sim, essa é a raiz dos feminicídios, né? uhum. Estamos todos lidando com os outros, no caso os homens com as mulheres, como se elas fossem objetos. Não são Sim. pessoas, são Uhum, objetos para o meu uso, para o meu prazer. Por é. isso que esse vídeo Inclusive, que viralizou, o cara tá lá pedindo a mão da menina e é um Bob, né? É daquele de academia. Ela diz não, né? E aí ele começa a socar, dá voadora, pula no pescoço do Bob. Quer dizer, é isso, né? Você tem que ser feliz, você tem que fazer as coisas que você quer fazer e os outros no meio do seu caminho são meros objetos que você não deve se importar com eles. Então, você exato. está casado, né? Aí a pessoa com quem você está casado e você está confortável no casamento, né? Como é que é o termo que você usou no início? Caindo, né? Porque você está casado e você Caindo. cai, como os homens sempre caíram, tinha uma questão da vida pública, da vida privada. A AIDS, acho que desvendou isso mais do que qualquer outro do homem, Sim, né? denunciou, né? Porque o grande grupo de infectados, né, quando parou de se acusar os drogaditos e os homossexuais, o grande grupo de infectados, quando parou de se acusar, né, Aham, eram quando parou. mulheres, eram mulheres hétero casadas há muito tempo. Então, como é que o vírus chegou para elas? Né? Então, essa Exato. divisão sempre existiu, mas agora ela ganha outros contornos. Então, essa mulher não pode é, sair da minha. Né? Então, já que ela quer separar, Uhum. eu vou voltar lá para a Idade Média e vou lidar com ela como na Idade Média se lidava. Eu vou amar. Se não é minha, não é de ninguém. É um objeto, Então, né? total, né? E até falar para Eliana, né? Eliana, a última live foi sobre feminicídio. E não Assiste, é. ficou gravado. E tem uma trend agora, que não é uma trend, é um dado real. Né? Existe um projeto de lei de tornozelar eletronicamente os homens que cometem violência contra as mulheres. Eu não acho que tem que ser tornozeleira eletrônica. Eu acho que coleira enforcadora. Eu Eu comentei imaginei, falei, Eu comentei isso hoje cedo com a minha esposa. Tem que ser coleira enforcadora.
O cara que não é capaz de se conter e respeitar uma outra pessoa, uma mulher, né, comete uma violência. Porque na minha época, se a gente fazia isso, a gente aprendia desde cedo que mulher é delicada, mulher é uma flor, não sei o quê, não se bate nem com uma flor, né? Porque existiam autoridades que nos davam a segurança de que as coisas deviam ser assim. Hoje, nesse mundo Sim. que não tem mais autoridade nenhuma sobre absolutamente nada, as autoridades das igrejas, né, são pegas o tempo todo de calcinha e peruca na rua, as autoridades políticas são pegas o tempo todo, né, em corrupção, as autoridades policiais são pegas o tempo todo cometendo crimes, não tem mais autoridades, né? Não tem mais, não existe. Então, para esta pessoa que comete uma violência contra a mulher, devia usar uma coleira enforcadora, com um sensor. Aproximou-se de alguém que tenha mais estrogênio do que. Não, Testosterona. testosterona, tenha mais progesterona, estrogênio do que É isso testosterona, mesmo. a coleira começa a apitar e começa a enforcar a pessoa. Eu acho que é essa a solução. Se você, é isso que a gente faz com os animais. A gente castra os animais. Uhum, uhum. Né? Agora, animais, sim, animais estão aprisionados numa vida instintiva. Seres humanos, não. Seres humanos, não. Não dá para justificar absolutamente nada com base em nenhuma ideia natural sobre o homem ou sobre a mulher. A gente já transcendeu há algumas décadas essas diferenças. A gente assiste Uhum. hoje mulheres assumindo lugares que eram tipicamente masculinos, porque a gente já transcendeu essa ideia imbecil de que o homem é um ser de natureza. O homem, a humanidade, é um ser de natureza. Nós não somos seres naturais. Nós não somos governados por nossos instintos. Nos anos 80 Exato. tinha uma ideia interessante na psicologia, interessante, estou sendo sarcástico, né? Que era uma psicologia evolucionista, evolutiva. Então, os homens, por terem espermas são milhares de células, a gente tem que ter o comportamento de espalhar a nossa semente pela maior quantidade de fêmeas do planeta. Hum, A ah, mulher, por produzir apenas poucos óvulos, ela, por ser frágil, precisa cara, da segurança de um macho. Então, autorizava-se aí, enfim, olha só. cientificamente, né? Era um raciocínio que estava aí na psicologia, né? Assim como Uhum. estava. A gente precisa ter crítica em relação aquilo que a gente faz, assim como estava a cura gay, por exemplo. Sim, Mas, enfim, voltando sim, ao tema, é sim. isso. Os homens, né, são muito mais frágeis do que as mulheres, porque eles não sofrem tanto na constituição do seu psiquismo como as mulheres. É mais simples. Então, isso responde pela imaturidade dos homens, isso responde pela incapacidade deles Lidar com as próprias emoções. elaborarem, né, as coisas de uma maneira um pouco mais complexa. E estamos nesse caos que nós estamos vivendo hoje por conta dessa absoluta fragilidade dos homens. Até porque o falo, né, essa coisa do órgão, então, o pinto, ele é muito menos capaz, ele é muito mais frágil do que uma vagina, do que um útero, do que um grelo. Um grelo que foi Sim. tratado como uma atrofia, a ciência tratava o grelo como uma atrofia do pênis. O grelo Olha. atrofiar, o pênis atrofiar, é muito mais poderoso do que um pinto, em Sim, termos de proporcionar prazer. As sim. formas de prazer de homem e mulher, de atingir o Uhum. orgasmo, são completamente diferentes. E o homem não Sim. está sabendo, cada vez mais, não está sabendo lidar com este outro sujeito de gênero diferente do dele. Por isso que ele acha que se envolve
no meio das montanhas, pagando 1.800 a 80 e tantos mil, né? Por isso que ele se envolve no ahu. Então, Ale, então, Ai, ai, né? ahu. O Arru, Ale, e eu ouvindo ele falando nessa construção, eu falo, caraca, mas E assim, não, hã? uma volta para casa mais conservador, mais violento. O varão precisa se sobrepor à varoa. Essas filosofias, né, que eu acho que no Brasil cresceram, a gente falou disso semana retrasada, cresceram violentamente, invadindo inclusive o universo da política. Essas filosofias são muito retrógradas, né? São, Seja pela ideia da igreja católica ou das milhões de cristãs, ou da muçulmana, ou da judaica, né? Essas ideias sobre o mundo, né, são muito complicadas. são, Estabelecem são. lugares, né, muito rígidos que não permitem as pessoas se movimentarem na vida. Né? Quando você inicia a fala que o movimento legendário é para tentar dar conta, né, das quedas. Gente, a gente precisa aprender a lidar com as quedas. Então, é isso Eu, que mais me chamou a atenção. eu sou movido pelo desejo inconsciente, mas eu não posso, né? Eu não posso para viver em sociedade. Isso é o básico. Isso é o básico para você viver em sociedade. Ale, é isso que me chamou a atenção no discurso do Chape, quando ele fala, peraí, que ele foi observando que homens tal estavam caindo, mas olha a fantasia dele infantil, de Há, onipotência. de que há naturalmente, ou por adesão a uma ideologia religiosa, Eu não há vou cair mais. Eu sou blindado. uma Como assim? Então, ingenuidade, uma ignorância. muita ignorância, muita ingenuidade. E aí também você percebe também novamente, claro, tem essa questão dessa ingenuidade na própria comunidade cristã. Eu falo isso porque eu fazia parte dessa ingenuidade e eu aprendi muito disso também, né? Não é, Infelizmente. não é uma ingenuidade, né, infantil, de um desconhecimento, de uma ignorância. Aí já é uma ingenuidade com muita estrada na maldade. É. E aí eu fui perceber essas coisas depois de muitos tropeços, né? De muito sofrimento. Eu falei, mas peraí, aí que eu fui pensar com a minha própria cabeça, como Sim, você falou, né? E claro, e isso aconteceu depois de quando? Depois da minha graduação. Que aí você, peraí, então eu tenho que pensar, eu penso também, né? é, Porque é sobre isso. em análise. Em análise, exata, não, principalmente em análise. A graduação, claro, ela te mostra, ela te fala, ó, existe isso, mas você vai aprender na sua análise pessoal. Você vai entrar em contato com isso, você vai falar, caraca, como assim? Então, assim, né? Aí, Ale, voltando para o tema, a gente precisa encerrar. Homens, legendários pais ou eternas crianças? Baseado em tudo isso que a gente trouxe, Homens são gente, homens e diminuam suas expectativas, os homens que estão ouvindo, tanto em relação a si mesmo, né, quanto as mulheres que estão ouvindo diminuam suas expectativas em relação a esses homens. É isso que a gente pode dizer. né? É, Para não sentar no chão e brincar de parquinho. desculpa aí, mas é. Então, conclusão é, sim, os homens são muito mais frágeis do que as mulheres. E toda a São. agressividade que surge nesta relação entre homens e mulheres é uma forma, são formas, porque tem muitas formas agressivas nessa relação. São formas de um que não tem repertório para subjugar o outro, a outra,
caso a mulher, a outra que é muito mais forte que esse sujeito. Forte não Olê, é fisicamente, é psiquicamente. psicamente, mas isso também, agora de fato eu vou encerrar minha parte, mas isso também, essa fragilidade masculina, tá, além da própria concepção física, genital, tal, que vai passar pelo Édipo de uma forma diferente da mulher, mas isso também se deve à própria sociedade na questão de favorecer o homem numa questão racional e não fazer com que ele aprenda a entrar em contato com suas próprias emoções. A sociedade E aí o ainda torna mais frágil. A sociedade ainda traz reflexos de tempos imemoriais. O Luiz Cláudio Figueiredo, ele não fala isso, mas é o que dá para depreender. O grande barato da modernidade, pós-modernidade, contemporaneidade, é que a gente junta absolutamente todas as referências que existem e ainda cria novas referências para as pessoas se constituírem, tá? No mesmo espaço. Então, o grande barato da modernidade é o caos. E é no caos que nós estamos vivendo. Sim, muito legal. Isso podia ser tema de uma próxima live, essa questão da constituição do mesmo lugar É, de figuras. Uhum, muito milhões, legal. Uhum, milhões. muito legal. Ale, é isso, ficamos por aqui. Fim de semana vamos subir uma montanha. Ale, aqui no Monte Verde. E fim de semana, como o legendário número 3, né? Falou, é de cair. É para cair. Não é para Beijo, até mais. Obrigada a todos vocês. Tchau.